11 horas e 59 minutos, estamos voltando. Estamos voltando com quem estava conosco na TV. Seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso All News. A gente está falando sobre a criação de uma CPMI, o impacto disso para o governo, né? Tem uma reportagem hoje da Raquel Landim, que é nossa apresentadora aqui no UOL e também colunista, e ela traz nessa reportagem falando sobre a tentativa do governo em ocupar esses postos chaves na CPMI como uma forma, inclusive, de tentar controlar essa CPMI, que essa é a articulação neste momento do governo. Será que consegue, Josias? Será que esse é o caminho do governo para conseguir blindar o governo numa CPI que vai ter um estrago no ano, né, que antecede as eleições presidenciais? Hoje, na coluna da Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo, tem também aqui uma pesquisa mostrando que Lula parou de cair por causa do INSS. Essa é uma nova pesquisa, é uma pesquisa chamada Pulso Brasil, do IPESP, e que registrou índices praticamente iguais ao que Lula tinha em março, antes de ensaiar uma recuperação em abril. A reportagem da Mônica Bergamo, na coluna dela de hoje, diz que essa pesquisa, que vai ser divulgada inclusive hoje, ela antecipa aqui alguns números, mostra que Lula tem hoje o mesmo índice de aprovação e de reprovação da pesquisa anterior, ou seja, está parado. Não piorou a situação dele na última semana, na última pesquisa, em relação à última pesquisa. Ele era desaprovado por 54%, o índice segue exatamente igual em maio. Ele era aprovado por 41% e aparece agora com 40%, uma oscilação dentro da margem de erro. Não sei, essa estagnação, vamos colocar assim, não é estagnação, mas esses patamares iguais, indicam que já conseguiu frear, evitar uma situação pior para o governo com o INSS, Josias? Eu entendo que não, Fabiola, eu entendo que não há situação positiva para o governo nessa questão, até porque o governo está zonzo e tonto, ele vai batendo a cabeça na parede e não percebe que está cometendo um erro atrás do outro. Certas coisas se tornam meio inevitáveis, não é? E você tomar o lado dos aposentados nesse assunto de forma muito clara, de forma muito explícita, é inevitável, não é? Quando um governo se mobiliza para atrapalhar a tramitação de um requerimento de investigação parlamentar, como esse, uma coisa para investigar os porões do INSS, num caso de assalto bilionário aos velhinhos brasileiros e tal, passa um sinal errado para a sociedade, né? Não adianta dizer, a Polícia Federal já está investigando, porque passa o sinal equivocado. Olha, nós estamos querendo evitar o desgaste. O governo estava contra a CPI para investigar isso na Câmara. Aí descobriu que pior do que uma CPI, só duas CPIs, porque apareceu outro requerimento, agora com uma comissão mista, com deputados e senadores. Aí o governo pega em armas para retirar assinaturas. Foi surpreendido com os seus aliados assinando o pedido de CPI. O Lula viaja para o exterior, levando a tiracolo o Davi Alcolumbre, que é agora o dono da pauta da CPI mista. Cabe ao Davi Alcolumbre, tem uma sessão agora conjunta marcada para dia 27 de maio, uma sessão da Câmara e do Senado, e havendo a sessão e com números suficientes para a convocação de uma CPI, para a instalação de uma CPI, não cabe ao presidente do Senado, que é também presidente do Congresso, senão ler o requerimento em plenário e dar início às tratativas para instalar a comissão. Se o Alcolumbre não fizer isso, se enrolar, o governo vai ser surpreendido com um pedido de intervenção do Supremo, que já obrigou lá atrás o Senado a instalar a CPI da Covid, que deu no que deu em relação ao Bolsonaro, levou a um desgaste do Bolsonaro. Então, Fabiola, neste caso específico, não há hipótese de o governo sair bem desta cena. O melhor seria, como parece se dar conta ao Palácio do Planalto, considerar o óbvio, que é inevitável, que também no Congresso se desenvolva algum tipo de investigação sobre esse escândalo e tentar obter ali posições estratégicas numa comissão parlamentar de inquérito. O ideal seria a relatoria para o governo, mas a presidência pode ser útil também. Então, não há hipótese disso aqui sair barato para o governo, Fabíola. Quando você está diante de um buraco,
Só o presidente da República sabe o preço que vai custar ele adiar a resolução daquele problema. E todo presidente que, diante de uma crise como essa, tenta regatear, descobre mais adiante que paga mais caro. A oposição está no papel dela, com um certo cinismo até, porque tem responsabilidade nesse escândalo também, mas quer instalar um ventilador na antessala da sucessão. Se o Lula regateia, adia, protela, o preço fica mais alto, porque aí você empurra o problema para dentro do calendário do ano eleitoral de 2026.